Bom dia, meus irmãos. Agradeço a oportunidade da casa por estar aqui, podendo dividir mais um estudo do livro Segue-me, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A página foi escolhida e o título é Ação e Prece. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. É a fala de Jesus, está em Mateus capítulo 7 e versículo 7. Prece é luz, serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos gozam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em base de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas se quer obra-prima, há de burilá-la com atenção. No versículo 7 do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer, desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vosso anseio e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessar em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos próprios efeitos, de certo que não funciona. Mestre de infinita bondade, louvado seja o teu nome, o nome do nosso Pai maior. Obrigada a todos aqueles espíritos de luz que campeiam aqui junto de nós, dentro desta casa, onde certamente abrigo muitos espíritos que vêm aqui buscar o auxílio, a palavra, assim como nós também procuramos a palavra, o reconforto da sua ação em nossas vidas. Mestre, que possamos no dia de hoje, com esses ensinamentos, melhorar um pouco nós, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Ajude-nos, Pai, a permanecer no teu caminho, em direção a Ti, e que saibamos que tudo que acontece nas nossas vidas está a sua mão bendita, trabalhando ao nosso favor. Ser conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, a página realmente não foi escolhida assim ao acaso. Eu procurei a página intitulada, o que tivesse alguma coisa a ver com a prece, porque esse é o nosso assunto de hoje, a prece. E a prece é tão importante, Eu acho que, na realidade, é o caminho mais certo e o exato que nos leva na nossa comunicação com o nosso Pai maior e com os espíritos de luz. Mas, de qualquer maneira, eu fiz aqui um relatóriozinho para que eu não me perca. A prece, se a gente estudar André Luiz, como muitos outros, nós vamos ver que a prece é o caminho mais certo e mais correto para que a gente consiga atingir os nossos objetivos enquanto estamos aqui ouvindo as orientações dos espíritos superiores. E a gente sempre tem aquelas questões, como fazer a prece, a qualidade da prece.
E tem uma historinha que eu ouvi, eu me lembro que foi no, se não me engano, no terceiro encontro espírita de Maricá. Eu não sei se eu vou fazer exatamente igual, mas a ideia da história era de um homem que ele era um homem que orava muito. Ele tinha toda uma estrutura, quando ele ia orar, ele preparava tudo, se arrumava e fazia todo um movimento para que ele conseguisse se sintonizar com a divindade. E uma vez ele foi para a beira de um rio e ficou sentado lá para começar a se preparar e tal, e de repente ele olha para outra margem e vê um homem sentado com os olhos cerrados e parado, sem fazer nenhum movimento, sem falar nada, sem gesticular, totalmente parado. E ele começou a ficar incomodado com aquela visão, né? Ele diz, nossa, mas aquele homem está orando, não é assim que se faz, não é desta forma. E ele acabou não conseguindo se concentrar na própria oração. Ele ficou tão incomodado que ele resolveu pegar um barco e se dirigir ao outro lado do rio. Chegou lá, tentou falar com o homem, né? Por que você não deve fazer dessa forma? E o homem, com aquele semblante sereno, calmo, silencioso, parado, parecia até que nem estava ali. Não respondeu nada. O nosso amigo, muito chateado, resolveu deixar ele para lá e voltou para continuar, para começar a sua contemplação. E foi remando de volta, mas de frente para o homem. E nisso, quando ele está mais ou menos no meio do rio, aquele homem se levanta, anda em direção à margem do rio, começa a caminhar, entrando dentro do rio, caminhando sobre as águas, e chega, claro que nessas alturas, quando ele começa a caminhar sobre as águas, o nosso amigo para o barco. E esse homem chega perto dele e pergunta assim, como é mesmo que eu devo orar? Aí nós ficamos pensando, né? Como é que nós devemos orar? Se nós pegarmos o Evangelho, nós vamos saber que quando Jesus nos fala de como devemos orar, ele fala que nós devemos ir para o nosso quarto secreto, ficar conosco mesmo e falar diretamente com Deus. Quando ele também nos ensinou o Pai Nosso, ele nos ensinou para mostrar como é que nós deveríamos, né, nos dirigir a Deus na fala, né, para que a gente consiga. Mas então, quando a gente fala em orar, não existe um caminho, um passo a passo para você entrar nessa conexão. Mas se a gente quiser ter um passo a passo, nós podemos observar no próprio Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ele tem os capítulos, nós costumamos chamar o Evangelho de nossa bússola, né? É o que norteia o nosso caminhar. E no final do livro nós temos uma coletânea de preces. Uma coletânea de preces. Para que a gente possa trabalhar em cima do que os espíritos colocam. E se nós pegarmos a prece, eu até separei uma aqui. Essa coletânea de prece, na realidade, não nos ensina a rezar ou a orar. Ela nos ensina a trabalhar o nosso desejo, trabalhar a nossa vontade, o nosso entendimento e o nosso conhecimento em relação ao que vamos solicitar. Porque às vezes nós, como espíritas, sabemos que somos reencarnacionistas, mas muitas vezes a gente tem pedidos imediatistas, né, aqui para o momento. E dessa forma, às vezes atrapalhamos o nosso caminhar. E a função da prece é justamente nos orientar. Eu peguei aqui, no caso, que se nós fôssemos ler
todas as preces que tem nesse último capítulo, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter várias aulas de doutrina. Toda essa parte da coletânea de preces são aulas para que a gente aprenda a se colocar dentro do que realmente necessitamos e queremos. Eu peguei a parte que fala quando uma criança acaba de nascer. Eu achei essa aqui muito interessante. Porque quando uma criança nasce, a gente fica, ai, que bonitinho, que bom, veio com saúde, né? E fica todo mundo muito feliz. Aí vamos fazer uma prece para essa criança que acaba de nascer. Aí a gente agradece a Deus, porque ele veio com saúde, porque ele vai alegrar uma família. Normalmente é esse caminho. E toda prece, nessa coletânea de preces aqui do livro, ela tem um prefácio. Aí eu fui ler o prefácio do que os espíritos nos dizem antes de fazermos uma prece para uma criança que acaba de nascer. Olha só o que ele fala. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retornar a uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas ou por meio das vicissitudes às quais são submetidas, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e os de dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Aí eu fico pensando, aí acabou de nascer um nenenzinho na família, aí eu vou fazer uma prece. Depois que eu li isso aqui, aí eu já pensei assim, é um espírito que de criancinha não tem nada, está retornando para cumprir mais uma etapa na sua elevação, na sua evolução. É um espírito que foi confiado a mim, se eu for a mãe no caso, para que eu, até uma certa idade, possa encaminhá-lo em direção ao bem, mas também através do meu exemplo. Não posso só falar para ele algumas coisas, eu tenho que também ser o exemplo. Isso tudo eu estou diante de uma criança que acaba de nascer. Olhar para aquele serzinho pequeno e lembrar que ele é um espírito em evolução. E que vai precisar da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde corporal. Que aquele corpo é um veículo onde ele vai exercitar toda a mudança da vida dele. Para, numa outra oportunidade, ocupar um outro corpo e vai por assim, esse caminho. Então, eu achei muito interessante, porque nós estamos falando sobre a prece e isso é uma prece. Então, quando vamos orar, temos que ter esse pensamento, começar a entender que nós não devemos só fazer aqueles petitórios, pedir, e muitas das vezes agradecemos também, mas entender qual é o valor da prece para nós que somos espíritas, né? Que sabemos que a prece ela tem esse caminho de nos colocarmos numa melhor posição. Muitas das vezes, quando nós estamos assim tristes, né? Ou chateados com alguma coisa, aí chega para um colega e fala assim, ai, pelo amor de Deus, faz uma prece para mim, porque eu estou com a minha cabeça cheia, eu não consigo nem fazer uma prece. Né? A gente faz isso, né? Muitas das vezes. Mas a gente não começa, por exemplo, se você tiver que receber um dinheiro ou fazer alguma coisa assim, nesse sentido, você não vai delegar isso para uma outra pessoa. Você vai
seguir os seus interesses. Então nós precisamos ter ideia de qual é o nosso interesse com a prece. Fazer de uma forma que a gente coloque a prece na nossa vida, mas como se fosse uma coisa diária, como tomar um banho, né? Não é só uma prece no momento de uma necessidade, no momento onde eu estou aflita, porque aí, nesses momentos, a gente acaba pedindo, né? Mas quando nós estamos numa mesa, almoçando, ou quando estamos aqui fazendo um trabalho, e a gente agradece pelo momento, agradece pela comida, agradece pelo nascimento, isso vai fazendo a diferença, desde que a gente faça isso como se fosse uma rotina. Nós precisamos trazer a prece, esse hábito de orar, para o nosso dia a dia, para que a gente consiga viver nessa comunhão com os espíritos de luz, nessa comunhão com Deus. Não precisa ser uma coisa com hora marcada, fazer uma prece na hora de dormir, ou mesmo na hora que você estiver num alimento, mas o tempo todo, quando estiver dentro do carro, quando estiver tomando um banho, durante o dia, para que a gente consiga sintonizar sempre essa ligação com o bem, porque nós não vivemos sintonizados com o que pensamos. Se nós tivermos o hábito, criarmos o hábito de fazermos uma oração ou de estarmos nessa conexão, fica mais fácil, flui melhor. Até porque, por exemplo, quando a gente está no estudo e que a gente pergunta assim, quem pode fazer a prece? É uma confusão danada, né? Porque tanta gente se oferece para fazer a prece. Porque nós ainda temos aquela ideia de que a prece tem que ser uma coisa muito falada, muito trabalhada, muito elaborada, muito demorada. Tem prece que às vezes parece uma palestra, de tão grande que fica. E não é disso que nós estamos falando agora. Estamos falando da prece como união, da comunhão com o nosso Mestre, com os Espíritos de Luz, nossa união, comunhão com Deus. Então, se somos solicitados para uma prece, nós precisamos saber trabalhar com o coração. Por isso, se nós estivermos constantemente trabalhando dessa forma, fica muito mais fácil, flui melhor fazer uma prece, né? Claro que a gente pode fazer uma prece já falada, como por exemplo o Pai Nosso mesmo, né? Repetir o Pai Nosso. Mas você pode falar a prece desde que você sinta. Não é simplesmente Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Dessa forma, você não está sentindo a prece. Mas você pode sim pronunciar um Pai Nosso com uma força tão grande, tirando tanto de dentro de sua alma, que esse vai ser o Pai Nosso mais bem recebido pela espiritualidade. Deixa eu ver aqui minha colinha aqui. Então, por exemplo, como fazer a prece? A prece, ela tem que ser feita com o coração, sempre com o coração. A qualidade da prece não está na quantidade de palavras que falamos ou na beleza das palavras que falamos, mas sim na beleza que colocamos do nosso coração no que falamos. Tantas vezes, né, que a gente está numa situação que fica difícil, mas a gente para, fecha os olhos e pede, Pai, me ajude nesse momento, preciso de Ti. De repente, a psicosfera muda, você sente, você pressente a presença dos bons espíritos. Pedir sempre, a gente pode pedir. Normalmente, se você perguntar para uma criança assim, o que você quer almoçar agora, hoje? Ela vai dizer assim, hambúrguer, né? Você vai dar um hambúrguer para ela? Não. Você vai dar o feijão, o arroz, os nutrientes. Então, a gente também pede muito hambúrguer para Deus.
Mas ele até dá um hambúrguer, mas no momento certo, né? Ele dá o que necessitamos. Então, às vezes, pedimos, e pode ter certeza, as nossas preces são sempre ouvidas. Sempre são ouvidas. Mas não quer dizer que vamos ser atendidos naquilo que não é a nossa necessidade, porque Ele sabe da nossa necessidade, né? Então, precisamos, mas cada vez que a gente se funde com a espiritualidade, se funde com a doutrina, com o que estudamos, com o que aprendemos, menos vai se tornando os nossos pedidos. Vamos agindo muito mais em colaboração, como a própria página falou, em ajudar o outro, em trabalhar com o outro, que isso já é uma oração, isso já é uma coisa que agrada a Deus, né? Outra parte que eu coloquei aqui, concentração. Muitas das vezes a gente perde a concentração na prece, a gente resolve fazer uma prece na hora de dormir. Mas, por exemplo, eu quando chego a me deitar, eu já estou tão cansada que muitas das vezes eu bato na cama e durmo. Como é que eu posso... Aí eu penso que eu não tenho concentração, mas eu tenho concentração de repente para ver determinadas coisas que me agradam. Então nós temos que ter cuidado com o fato de muitas das vezes nos enganarmos em relação quando falamos não temos concentração. É porque a gente não sabe trabalhar os nossos pedidos. A gente quer tanta coisa que a gente acaba confundindo. E esquece que a prece é um diálogo com Deus. É isso que nós temos que ter a nossa certeza no nosso coração. É um diálogo com Deus. Não é só pedir. E a concentração está em você fechar nesse caminho. Tipo, tô com sono? Senta, não faz a prece deitada, porque você vai dormir no meio da prece. Aí depois a gente fala que tem desdobramento, né? E não funciona bem dessa forma. Então, quando você perceber que não está se concentrando, muda a maneira como você está produzindo aquele momento. E uma coisa que eu acho muito importante é que a gente tem que perceber se é mesmo falta de concentração ou se é falta de foco no que queremos. Mas isso é uma coisa de cada um. Cada um tem que pensar que a prece, ela vai modificar o nosso caminho. Eu tirei de uma fala que o cultivo da prece nos torna melhor, porque cada vez que a gente vai formulando as preces, conversando com Deus, nós vamos nos modificando, porque esse é o caminho, porque muitas das vezes a gente não tem vou dizer assim, uma afinidade de conversar com Deus, porque não nos sentimos, como é que eu vou dizer, não nos sentimos no direito àquilo, né? Muitas das vezes a gente até pede para alguém fazer uma prece pela gente, né? Porque é como se aquela pessoa que está pedindo talvez tenha menos erros do que a gente, então Deus vai atendê-la no nosso lugar, né? E a gente não confia, e nós temos que ter certeza que quando nós pedimos é o melhor caminho, porque na medida que vamos trocando essas informações, essas conversas com o nosso Pai, nós vamos nos acalmando e nos percebendo. E no final das contas, nós acabamos até mudando um pouco a nossa maneira de caminhar em relação a esses pedidos todos que nós costumamos fazer. A qualidade da prece, ela é essencial no sentido de que não é preciso, como a gente já tinha falado, orar muito, nem muitas palavras,
palavras simples, mas de coração, sentida, refletida. Eu peguei aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 27, no título Pedido Obtereis, só para arrematar, né, porque eu estou aqui falando, como se fosse assim a minha opinião só, e não é. Na realidade, a gente sempre, é como se a gente fosse assim não vou dizer um papagaio, mas é uma repetição, a gente vai passando o que a gente humildemente aprendeu. Então, quando eu pego o Evangelho e leio o que é a qualidade da prece, está lá escrito: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aí eu me lembrei da história do homem que fazia aquele salamenex todo para orar, né? E de repente a gente vê Jesus na simplicidade, na comunhão com o Deus, né? A eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Nós precisamos ter uma outra história também do momento espírita muito interessante, que tinha uma menina que estava na casa orando, pedindo a Deus, porque ela estava com a mãezinha doente e os irmãozinhos passando a necessidade, e ela orava com muito fervor, e nisso passa um cavalheiro na rua, né, montado, e ele escuta a menina pedindo. E ele era um homem que, vamos dizer assim, na história, ele não era um homem de fé, né? Era um homem, vamos dizer, ateu. Mas ele escutou a menina pedindo a Deus que a ajudasse, porque ela precisava prover algumas coisas para a família, em termos de comida, remédios para a mãe. O homem, comovido com aquilo, chegou na janela e fala: menina, por que você está orando? Você não sabe que isso não vai adiantar? Aí ela falou assim: mas eu creio que eu vou conseguir. Ele: o que você está precisando? Eu falei: eu preciso comprar remédios para minha mãe, eu preciso comprar alimento para meus irmãozinhos, minha mãe está muito doente e eu não tenho como ajudá-los. O homem, compadecido com aquela cena, pegou uma quantidade de dinheiro e deu para a menina. E falou assim: pronto, se o que você está precisando é dinheiro, toma, está aqui. Eu vou te dar uma quantidade suficiente para você comprar alimento para bastante tempo, os remédios da sua mãe. A menina, muito comovida, agradeceu e o cavalheiro saiu. Mas ele saiu e de repente ele percebeu que a menina estava orando. Ele voltou novamente pela janela, né, montada no cavalo, olhou e falou: por que você continua pedindo? Eu já não te dei o dinheiro para você comprar as coisas? Ela falou assim: não, eu não tô pedindo mais nada. Eu estou agradecendo a Deus porque mandou o Senhor. Então isso são histórias interessantes, né? Porque Deus sempre usa, Ele trabalha os homens através dos homens. Então a gente faz uma prece e pode ter certeza, a gente pode aguardar porque está ali. O que a gente pede, a gente obtém e a gente recebe. Agora, claro, tem que ter um merecimento, né, para que a gente valorize e entenda. Depois eu peguei no nosso livro dos Espíritos também, para ilustrar o nosso estudo, a questão na lei da adoração, na questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, o que nós falamos ainda há pouco, ao proferirmos uma prece de coração, nós entramos em contato com Deus. Tem até uma música do Gilberto Gil, né, que quando, se eu quiser falar com Deus, né, ele faz toda uma descrição de como ele teria que se comportar para falar com Deus, mas no final das contas é quase que você sair mesmo de você mesmo e deixar que ele entre, porque na realidade, quando a gente estuda e sabe que Deus está dentro de nós, na nossa consciência,
O que nós temos que fazer também é um pouco de silêncio, silêncio mental, silêncio espiritual, para ouvir Ele falando dentro de nós. Porque Ele fala o tempo todo dentro de nós. Mas a gente precisa se organizar para isso, né? E quando a gente, na questão seguinte, se a prece é agradável a Deus, claro, e a gente pode se perguntar também, mas Deus não sabe de todas as coisas? Ele não sabe o que precisamos? Ele sabe, mas nós sabemos. Por isso que é importante. Então, a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo. E a prece de coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com os sentimentos. Então, lembra que a gente comentou da prece lida? Claro que pode ler. Tem preces lindíssimas, lindíssimas. Né? Nos livros do André Luiz, por exemplo, que ele também valoriza muito a prece, todos os livros, coletânea dos livros de André Luiz, você vai do primeiro do Nosso Lar a toda a coletânea dos livros e você passa o tempo todo pela prece. O tempo todo ele mostra a importância da prece. Eu até trouxe umas ilustrações para que a gente possa perceber a importância da prece. E eu estou trazendo todas essas colocações para que a gente não desmistifique um pouco a coisa da prece. Eu me lembro que quando meu filho era pequeno, que eu levava ele para a evangelização infantil, eu ficava ali, né? E às vezes, já em criança, né? A tia lá pedia para fazer a prece e ficava aquele silêncio, né? Silêncio ensurdecedor. Aí às vezes eu me oferecia para fazer a prece. Aí eu dizia assim: obrigada, Senhor. Acabou minha prece. Porque, para incentivar, né? Para incentivar, porque se nós começarmos, nós que já estamos adultos, começamos a perceber que a prece ela tem que fluir naturalmente de dentro de nós, vai ficar tudo muito mais fácil. Então, quando a gente lê que a prece é agradável a Deus, claro que é. Sempre quando é sentida, dita pelo coração, então qualquer coisa. Tem uma historinha que a gente, no meio espírita, sempre fala, de um senhorzinho, né, que fala, tô aqui, ele chega na igreja, né, acho que ele vai na igreja, tô aqui, ele só falava isso. E num determinado momento, quando ele necessitou, o que aconteceu? Jesus foi até ele e falou, estou aqui. Porque tudo que é falado com o coração, a gente precisa acreditar que é assim. Né? Mas a gente estuda, lê, e daqui a pouco quando fala, quem vai fazer a prece? Aí fica aquele silêncio. Mas eu tenho certeza que cada vez que nós pegarmos qualquer estudo que fale sobre a prece, sobre a oração, sobre o valor, sobre a qualidade, e que a gente começar a ficar mais íntimo da prece, mais íntimo, é isso que a gente tem que fazer, ficar íntimo da prece. Né? Na questão 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. E as três coisas que a gente tem que fazer na prece, que a gente pode fazer na prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar é o que nós devemos fazer sempre, né? Louvar o nosso Pai, louvar o nosso Mestre, louvar os Espíritos sempre dispostos a nos ajudar. Agradecer, claro, não só agradecer pelas coisas boas, mas também pelas aquelas coisas difíceis, né? Porque a gente sabe que a dificuldade, que a dor, o sofrimento, ele chega para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga entender a nossa função aqui. Mas muitas vezes, num momento como esse, o que a gente faz? Às vezes braveja, não leva muito
não lembra do que tanto a gente estuda, do que tanto a gente lê. No livro O Consolador, na questão 245, Emmanuel pergunta: se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra, por determinadores, sempre cultivar a prece? Aí ele responde: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Quer dizer, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores como nobreza de sentimentos. Mas como é que a gente faz para aceitar, né? A dor, aceitar o sofrimento? É tão difícil, é muito difícil mesmo. Mas o que a gente faz? Ora. Tem até uma frase que fala, ora que melhora, né? E continuando aqui no Consolador, ele fala assim, a prece, ora que melhora, né? E olha que continuação aqui, a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constante do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como luz que acende para o caminho tenebroso ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil. Quer dizer, a gente cultiva no nosso íntimo e fica aquela luzinha acesa, né? Porque o caminho, ele pode ser tenebroso, porque nem tudo é como a gente quer. Por mais que a gente saiba, que a gente escolheu os nossos gêneros de prova e que nós precisamos acertar os nossos ponteirinhos e tudo mais, quando os ponteirinhos se juntam e chega o momento, o que a gente faz? A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar solidificado dentro de nós essa certeza, né? Que a oração nos aproxima de Deus. E faz com que todos esses dissabores, essas amarguras, não é que elas vão diminuir, mas a gente vai conseguir, né? É o fardo que é mais leve. E eu me lembro dos livros do André Luiz, né? Que ele fala sempre da prece. Eu trouxe aqui um caminhozinho de alguns dos livros, porque a gente estuda os livros de André Luiz lá na IFISA, então nós já estamos nos domínios da mediunidade, mas eu resolvi pegar alguns livros, né, do André Luiz para que a gente lembre como a oração é importante, porque quando a gente pega, por exemplo, os estudos do André Luiz, toda aquela comunicação que ele traz, mostrando, né, como é que nós nos portamos quando estamos na espiritualidade. Porque as narrativas do André Luiz, ele sempre coloca, não só na parte dos espíritos, como na parte dos encarnados, né? Mas vou pegar mais a parte dos espíritos, bem próximos do terra-terra. Então são espíritos em condições mais ou menos parecidas com que nós nos mantemos aqui na Terra. Por exemplo, nos Missionários da Luz, né, ele fala que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora mobiliza suas próprias forças, realiza trabalhos de inexplicável significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, né, pode, na oração, receber
a orientação, receber os favores, receber todo que se faz necessário. E ele continua, né? Aí vocês vão lá e leem o Missionários da Luz. Porque é muito importante a gente perceber que não é só quando você estiver numa situação difícil. É para tudo. Até quando você vai aconselhar uma pessoa, se você está sempre nessa vibração de oração, você se transforma num canal para ajudar. É o famoso atendimento fraterno a qualquer momento, né? Porque muitas das vezes, até agora nessa época onde está tudo tão difícil, nós estamos tão fechados, né? Sem poder, que nem aqui estamos aqui tentando fazer um estudo. É tão difícil, é tudo tão difícil, só com muita oração mesmo. Então, quando estamos conectados, até essa pandemia parece que fica um pouco mais suave. No livro, eu trouxe o livro Entre o Céu e a Terra, porque eu gostei muito desse livro. Ele fala, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que lhe corresponde. E nesse livro interessante é que a menina, né, a protagonista do livro, a mãe dela é falecida, né, e o pai se casa novamente. E ela pede para a mãe, ela fica insistindo para a mãe ajudar na saúde da madrasta, né? Mas ela pede isso com tanto fervor, que na realidade ali acontece uma coisa que a gente chama da peça refratária. Ela bate no outro lugar. Mas a menina tinha tanto merecimento que os espíritos de luz acabam recebendo a prece dela, porque todo aquele procedimento de doença, aquele mal-estar na família, tinha a ver com a própria mãe. Era ela que obsediava a madrasta. Então a menina pedia para a mãe para ajudar, né, na saúde da madrasta, e no final das contas era a própria mãe que estava obsediando a madrasta. Aí nesse caso, né, a prece deu um pulo. Ela chegou até a espiritualidade superior para que fosse atendida no que a menina queria. Aí no caso, né, do livro, essa prece, ela também serviu não só para trabalhar a problemática da madrasta, como também da própria desencarnada, né? Porque a espiritualidade sempre, em qualquer situação, ela tem como se fosse galhos, ela expande, a ação do bem, ela se expande, né? E aqui não é nossa oração também tem que se expandir, tem que ser mais longa, mais universal, né? Mais para todo mundo, né? Pois muitas das vezes a gente está orando, a gente pede pelo pai, pela mãe, né? E esquece de um vizinho que não é muito bonzinho, ou de um país que não simpatizamos, ou uma pessoa que não simpatizamos. E a gente também já leu no Evangelho que amar aqueles que nos amam, até os fariseus, os publicanos, né, o fazem. Então a gente precisa entender também esse mecanismo, né, da prece. Então, voltando lá para o nosso Entre a Terra e o Céu, existe esse caminho. Então, a prece, a menina faz uma prece, aí temos aí a prece refratária, né, que é aquela prece que muda de caminho, e é atendido. Então, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, quer dizer, sintonia, nós ficamos com essas anteninhas aqui ligadas, né? Só pegando. No livro do Peralva, do Martins Peralva, ele fala da prece também horizontal e vertical.
Então, o que seria a prece vertical? É aquela que, expressando aspirações realmente elevadas, se projeta mais alto. Quer dizer, pela própria palavra, né? Vertical, ó, ela sobe, ela vai direto. E a horizontal são aquelas preces, conforme ele mesmo fala. Esta prece não terá impulso oblíquo, desculpa, eu pulei aqui. Ela fala que a prece horizontal traduz anseios vulgares. Eu quis pegar a fala justamente para mostrar que a própria doutrina vem com esse caminho, né? Nos domínios da mediunidade, também tem uma parte, né, que eu achei muito interessante, que a mãezinha, num capítulo, a mãezinha da personagem está falecendo e ela resolve fazer uma oração com muita fé, com muita fé. Nisso se aproxima dela outros espíritos que estavam como se procurando, porque é sintonia mesmo. Outros espíritos se aproximam da casa dela procurando aquele alento. Eu achei isso assim muito bonito, para você ver como é que a prece ela se expande, né? Ela toma conta de um ambiente todo. Quando ela faz a oração por conta da mãezinha, chega outros espíritos de outros caminhos, de outros lugares, que se sentiram atraídos por aquela prece, pela maneira como ela estava se entregando verdadeiramente ao ato, né, da prece. Bom, meus queridos, eu espero que tenha sido proveitosa esse nosso bate-papo. Eu não quis simplesmente falar da prece como uma situação onde você lê, você define e ponto. Eu acho que nós já estamos no caminho de exercitar, de procurar não só saber o que o Livro dos Espíritos fala, o que o Evangelho fala, o que todos os nossos mentores, os Espíritos de luz falam sobre a nossa conexão com a divindade. Precisamos agora exercitar essa fala, saber que não precisamos de muita coisa. Na realidade, a gente só precisa ter muita vontade boa, desejar verdadeiramente com o coração. Mas não é desejar só as coisas materiais, as coisas que nos vão servir nesta vida, porque a nossa existência, ela se estende. Então hoje estamos aqui, precisamos nos fortalecer muito, porque vamos caminhar muito ainda. E a prece, ela é esse caminho. Eu tenho certeza que através da oração nós conseguimos sim alcançar o mais elevado grau de comunhão com o nosso Mestre querido, com o nosso Pai amado. E eu espero realmente que nós possamos não só perceber através dessa fala, mas que nós permitamos a nós, cada um de nós, na nossa intuição, sentir dentro de nós a voz do nosso Pai maior, a voz do nosso Mestre Jesus nos orientando. Que a nossa prece seja a nossa fala diária, que nós possamos falar em prece com todos aqueles que nos chegam, que nós possamos falar em prece com a nossa família, que nós possamos falar em prece com aqueles que nos odeiam, que nós possamos falar em prece para a humanidade, que nós possamos orar por aqueles que estão destruindo, que nós possamos orar por aqueles que matam,
Que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem. Que possamos, Mestre, realmente entender a função da oração. Que ela possa atingir nossos corações e que possa espargir de dentro de nós muita luz. E que da nossa boca saiam sempre palavras de luz. Que possamos fazer prece sempre, sempre. E que sejamos, sim, as cartas vivas que vão espalhar o seu amor através de nossas atitudes, dos nossos gestos, das nossas ações. Que a prece seja sempre o nosso caminho. E que saibamos, Pai, louvar o seu nome, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.